Este podcast é um oferecimento Nutriceller Soluções Nutricionais, sempre inovando, de acordo com as necessidades dos agricultores. Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Valdir Franzini, apresentador oficial do podcast Academia do Agro, e com muita satisfação estamos de volta aqui para tratar de uns assuntos mais proeminentes e mais emergentes que temos em nossa sociedade, que é o empreendedorismo feminino. E muitos de vocês podem me perguntar o que é o empreendedorismo feminino. De forma contextual, é o nome dado ao movimento que envolve negócios fundados, pensados ou comandados por mulheres, incluindo empresas, negócios com liderança feminina e muitas vezes com mulheres ocupando os cargos mais altos em sua hierarquia. O movimento tem provocado transformações no mercado de trabalho, oxigenando as ideias e agregando em diversidade. Além disso, tem contribuído para o empoderamento das mulheres, abrindo caminhos para que se tornem líderes não apenas de equipes, mas também de sua própria trajetória profissional e pessoal. As mulheres ainda enfrentam muitas dificuldades no campo. Esse nosso negócio, chamado agronegócio, é composto estatisticamente por mais de 50% de mulheres. Sem dúvida nenhuma, são 5 milhões e 200 mil famílias diretamente ligadas ao agronegócio. E essas mulheres que encontram muitas dificuldades do campo e lutam pela igualdade de oportunidades, em muitos casos, a falta de capacitação e de conhecimento da gestão da propriedade são desafios diários. Entretanto, cada vez mais as mulheres vêm conquistando seu espaço no agronegócio, mostrando sua capacidade e força empreendedora. O agronegócio brasileiro é uma atividade vantajosa, bem-sucedida e segura, uma oportunidade de investimento que se encontra em pleno crescimento. Assim, a ONG Foco Empreendedor, em parceria com a Corteva AgriScience e a Global Giving, oferece a segunda edição do programa Eu Mulher Agro, EMA, de forma gratuita e que promove o desenvolvimento de competências em mulheres rurais por meio de ensino à distância para todo o Brasil, bastando ter acesso à internet. Este programa trata de temas como empreendedorismo rural, autoconhecimento e conhecimento técnico para as mulheres aplicarem na sua propriedade para, junto com sua família, prosperem. Quem nos conta mais sobre essa iniciativa são as minhas queridas convidadas e as idealizadoras deste programa, a Ieda Bavaresco Machado, a Niceia Huster e a Nete Pegas. Niceia, pronunciei certo o seu sobrenome? Alemão é sempre difícil para mim. 20, Franzini. Então, tá é bom. Bem fácil. Bem-vinda, queridas. Tudo bem? Muito obrigada. Estou muito empolgado em conversar com vocês sobre esse tema, porque temos aqui no podcast convidadas, né, pesquisadoras, produtoras, empreendedoras, contando a sua trajetória, contando os seus desafios, os seus obstáculos. Agora, ter um programa focado e voltado a todas as mulheres do território brasileiro, dando a oportunidade de melhor se interarem, melhor conhecerem e se capacitarem, né, a esse trabalho, a essa missão, é muito bacana. Anete, conta para nós um pouquinho da história, onde tudo começou. Então tá, vamos lá. Então, eu acho que assim, a nossa história... Só uma coisa, Anete, já estou te interrompendo. Faça uma breve apresentação sua, só para o pessoal te conhecer, a sua origem e tal, por favor. Certo. Na verdade, faz parte da história, né, a diversidade de atividades e de profissões que nós três temos, né? Então, só isso já é um impulsionador para pensar em empreendedorismo. Então, a minha atividade profissional sempre foi desenvolvida na área de tecnologia, né? Informática.
Então, me formei em informática, trabalhei por 30 anos numa empresa do agro, sempre liderando a parte de tecnologia. Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, também trabalhei com África. Então, na América Latina também, o que me deu essa perspectiva do agro em diferentes regiões do mundo, né, do globo. E bom, sempre voltada para a tecnologia, automatização de processos, usando a tecnologia a favor das pessoas, das empresas. Com isso, eu acabei me relacionando com a Foco Empreendedor, que é uma ONG aqui da cidade onde eu moro, em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E aonde eu agora estou voando solo, fazendo esse empreendedorismo, né? E desenvolvi uma plataforma de educação corporativa. E esta plataforma que eu ofereci para Foco Empreendedor, então nós desenvolvemos vários projetos. A Niceia e a Ieda já eram contribuidoras também da Foco Empreendedor. A Ieda foi minha colega por muitos anos, sempre na área de finanças, nessa empresa do agro, e a Niceia acabou, a Ieda que fez a conexão comigo com a Niceia. E nós um dia sentamos e fomos conversar, eu digo, mas olha só quanta coisa boa que nós três temos juntas. Estamos lá na Foco, como que a gente pode usar este nosso conhecimento para empoderar mulheres, né? Então a Foco naquele momento estava muito focada em treinamento, desenvolvimento de jovens em Santa Cruz do Sul e na região aqui. E nós, a nossa experiência aí de globo, a nossa experiência e visão mais ampla do que apenas a nossa região, digo, não, nós temos que fazer um negócio para o Brasil todo, não é só para a nossa região. Com tecnologia, nós conseguimos alcançar todo mundo, né? Nós conseguimos alcançar as mulheres do Brasil. E com essa diversidade que a gente tem no Brasil, quanto empreendedorismo não pode ser feito, né? E aí começou as três aí confabulando. Então, com uma veia super empreendedora, as três, né? Criamos o que hoje é o projeto EMA, Eu Mulher no Agro. Tá? Então, a Niceia Vinch é a nossa especialista em empreendedorismo, a Ieda a especialista em finanças e eu com esse conhecimento de tecnologia. Nós juntamos as três coisas com a Foco Empreendedor, com a Corteva e agora com a Global Giving, e estamos tocando esse projeto que para nós assim é uma satisfação imensa de estar podendo contribuir para a vida dessas mulheres e fazendo diferença. E à medida que as gurias vão, elas também podem contar um pouquinho dos cases, né? Então, um pouco da minha história que acaba misturando nessa história aí do EMA, né? Desse projeto tão bacana que realmente nos bate o coração bem forte, né? Anete, pegando o gancho na sua exposição, esse aqui não é um projeto piloto, vocês já rodaram um ano e já tem resultados sobre isso, né? Conta um pouco para nós. Pois é, então a nossa meta era atingir o maior número possível de estados e a meta de atingir 500 pessoas, tá? Para um projeto que nenhuma de nós tinha tocado dessa forma. Aprendemos muito, nós quase chegamos aos 500, era coisa de 4.498, alguma coisa assim, né? E dos 23 estados, atingimos 18 estados, né? Tivemos uma participação maior do Sul e os depoimentos que nós tivemos, a participação que nós tivemos, vão fazer com que essa edição de 2023 seja muito melhor, né? Assim como todos nós, por mais experientes que seja, a gente sempre faz uma coisa pela primeira vez, a gente erra, a gente acerta, a gente pode fazer melhor. Então é isso que a gente está fazendo com essa nossa próxima edição. Perfeito. Podcast Academia do Agro. Niceia,
Conta para mim, eu falei no início um pouco, mas não sou doutor nisso, agora quero falar com a doutora. O que é empreendedorismo feminino? A importância do empreendedorismo feminino? Então, Franzini, prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Niceia, sou administradora, tenho mestrado em agronegócios pela URGS e uma caminhada no empreendedorismo, tanto como empreendedora, eu já empreendo há mais de 10 anos, tanto como auxiliando empreendedores, né? Um dos meus trabalhos hoje é fazer os negócios crescerem, desenvolverem, e aí não é só no feminino, né? Eu tenho uma caminhada dentro dos mais diversos tipos de negócios, empresas grandes, pequenas, médias, e o nosso grande desafio é ver esses negócios crescer. E quando nós decidimos, então, nos reunir, foi por uma experiência, Franzini, que eu tive quando adolescente, porque eu sou filha de pequeno produtor rural, lá de 3 de Maio, no Rio Grande do Sul. E na minha época de jovem, né, eu ainda sou jovem, mas de mais jovem do que sou, na minha comunidade, eu morava no interior, e na minha comunidade a gente recebeu uma formação de 1 ano paga pela cooperativa, que a minha família é vinculada, onde nós tivemos, então, desde coisas do, né, costura, corte, alimentação, preparação para a vida, né? Isso participaram tanto as casadas como as solteiras. Nós tínhamos um grupo aí, acho que eram umas 30 mulheres. E esse movimento me deu um novo olhar. Naquela época eu devia ter uns 13 ou 14 anos. Me deu um olhar diferente. E eu, conversando com a Anete, com a Ieda, eu entendi que nós poderíamos, até eu participei depois em outros momentos de outros projetos mais maduros que aquele, né, mais adequados também para a realidade que nós vivemos hoje. E aí a gente entendeu que era um momento assim de nós oportunizar para que, assim como eu fui impactada lá aos meus 14 anos para ver um mundo diferente, para enxergar coisas que talvez a partir do meu olhar dentro da minha comunidade lá no interior, né, eu não teria chance de olhar. Foi a partir daí que a gente decidiu que inspirar as pessoas pelo empreendedorismo, trazer os conceitos do empreendedorismo, explicar para essas mulheres o quanto o empreendedorismo pode fazer diferença na vida delas, e que o empreendedorismo não é difícil como muita gente acha. Muita gente estigmatiza o empreendedorismo como eu tenho que ter uma sala bonita com ar-condicionado, como provavelmente muitos de nós estamos ouvindo esse podcast, estamos passando agora, né, ou dentro de um carro. O empreendedorismo que eu conheço é o empreendedorismo da rua, de passar serviço, de passar calor, de impactar as pessoas, de reconhecer as pessoas, de entender no meu cliente quais são as necessidades dele, e que é um produto, um serviço para essa necessidade. E é isso um pouco que o projeto EMA se propõe, trazer toda essa possibilidade para elas ver além, muitas vezes, das 4 linhas lá da propriedade rural, e que elas possam observar que dentro da própria propriedade elas têm oportunidade de desenvolver novas ações, coisas simples. O empreendedorismo não é difícil, o empreendedorismo é simples, mas sim, ele exige cuidado, ele exige uma dedicação maior do que talvez a grande outra maioria, né? Então tem algumas especificidades aí que a gente chama de gestão, para que o empreendedorismo realmente dê certo, mas que ela possa então olhar ao seu redor e perceber oportunidades. Esse é o nosso desafio. Deixa eu só complementar uma coisa, Valdir, que eu acho que foi o que eu também introduzi, que acho que o nosso exemplo que surgiu de uma oportunidade, de uma conversa entre nós. Então, muitas vezes as pessoas acham que o empreendedorismo, eu tenho que ter uma ideia estruturada, eu tenho que... Não, as ideias surgem e elas vão crescendo. Então, por isso que o que a Niceia diz de olhar as 4 linhas, mas olhar com um olhar crítico e de oportunidade, eu acho que essa é a palavra, de oportunidade dentro da sua própria vida, da sua propriedade, e é isso que é o que a gente está querendo trazer, né? Então, é multidisciplinar. E essa é uma provocação, na verdade. Acho que essa também é uma palavra bem importante. Viu, Anete? Né? Como nós falávamos no marketing, nós temos que sair da caixinha, né? Sair da caixa, né? Tem que sair da Exatamente. caixa. Viu, Niceia? Eu queria perguntar, na exposição que você disse,
Quais são os desafios que as mulheres empreendedoras ainda hoje enfrentam? Na verdade, eu não tive a grande maioria dos desafios que a grande maioria das mulheres tem, porque eu tenho um pai e uma mãe muito incentivadores, sempre tive, né? Eles nunca deixaram eu baixar a cabeça, nunca deixaram eu não acreditar em mim, né? Então talvez eu não tenha o desafio da grande maioria das mulheres. Mas se a gente olhar para o mundo das mulheres, o mundo ao redor, a gente percebe que as mulheres ainda são desacreditadas. Um outro desafio que a mulher tem, ela não é escutada e a opinião dela não é valorizada. E na família a minha família, nos antepassados, avós, né? Isso não era valorizado. Na minha família pessoal, sim, né? No meu pai, na minha mãe, o meu pai sempre valorizou a opinião de todos, né? Sempre teve essa construção, mas eu vejo que isso não é uma realidade ao redor até da minha família, né? Então, ser escutada, a mulher muitas vezes, isso eu vivi, né? Tem que provar o dobro do que os homens para dizer que ela tem conhecimento, né? Eu nunca me desfiz do conhecimento, continuo estudando dentro da minha, mas esses são os desafios. E depois de ela ter um mínimo de incentivo, que muitas vezes você vai num banco, você consegue investir, se for um homem, ele consegue facilmente. Agora, se for mulher, o incentivo é bem menor, ela tem muito mais a provar, ela está sempre tendo que provar muito mais que a grande maioria. Então eu imagino que alguns dos desafios, né, devem ter outros mais que eu não estou lembrando agora, mas esses eu acredito que sejam os principais. Perfeito. Vou falar um pouquinho com a Ieda. A Ieda também é um grande exemplo de mulher empreendedora, de mulher resiliente, persistente e principalmente na cobrança. Sempre cobrou muito e tá certinha. Sem cobrar não dá. Ieda, e aí, tudo bem com você? Tudo bem, Valdir. Um prazer estar aqui contigo hoje. A satisfação toda minha, né? Você sabe disso. Ieda, você nas finanças, quais são as ideias de negócio para as mulheres empreendedoras? Bem, dentro das finanças, na mulher rural, né, que é especificamente o que nós estamos tratando aqui, existe N oportunidades, né? Muitas vezes a mulher na sua propriedade produz alface, produz tomate e não se conecta com um grupo, não busca um local onde ela possa fazer vendas desse produto. Produz alfaces maravilhosas com os próprios adubos orgânicos que tem na sua propriedade. A produção que a gente tem muitos grupos aqui que a gente encontrou no nosso projeto, na primeira edição, que produzem alimentos como trigo, milho, soja, mas também aí dentro tem quiabo, tem beterrabas, tem hortaliças, tem pitaia, frutíferas, né? Então, na propriedade rural, ela tem uma capacidade interminável de recursos para produção e geração de renda. E muitas vezes as pessoas que estão lá no meio rural, elas não percebem o valor desse produto dela, porque isso a natureza oferece, parece mais abundante, mas elas conseguem colocar isso no mercado, em vendas, fazendo negócios de uma forma muito rápida quando realizadas as ofertas ou quando encontrar um grupo de clientes interessados no seu produto, que é o empreendedorismo. A gente produz, a gente precisa encontrar um cliente e uma forma de negociação, né? Então, assim, dentro daquilo que a gente estava falando ali, né? Então, meu nome é Ieda, eu trabalhei muito tempo em instituição financeira, trabalhei também na multinacional, onde fomos parceiros junto com a NET, né? Mas também sou filha de agricultor. Nasci no interior do município de Sobradinho, aqui no Rio Grande do Sul, e a minha família sempre foi empreendedora, né? Meu pai, nós plantávamos feijão preto, muito famoso na região, então se vendia o feijão. Meu pai era produtor de fumo, também fazia sua própria venda. Então o empreendedorismo no interior, ele já está no dia a dia, porque a propriedade, ela é como uma empresa, né, Franzini? Ela precisa ser olhada como um negócio. Ela produz, ela vende e ela compra de novo. E é daí que saem os frutos para a sustentação da família e a qualidade de vida, né? Perfeito. Eu sei que vocês estão agora no momento, vocês estão reajustando todo o projeto EMA, adequando, mexendo no seu formato, na sua forma de comunicação. Mas eu gostaria de, pela experiência que vocês já tiveram, o que vocês estão trazendo, além
já agregado ao que vocês estavam fazendo em termos de estrutura do projeto. Como é que está montado, como vocês pensam em apresentar o projeto EMA para a comunidade? Tá, então, o projeto EMA, ele é voltado e focado para a mulher rural, onde nós pensamos um projeto onde ela possa ter, então, tudo aquilo que ela é questionada, conhecimento, técnica, informação, que ela possa ter um espaço de trocar informações também com outras pessoas, que ela possa ter um espaço de trazer alguma angústia, que ela possa ter um espaço também de trocar experiências com outras regiões, porque o nosso Brasil é muito grande, é muito rico, então nós, congregando várias pessoas, a gente consegue fazer essa troca de experiência. E o projeto EMA, ele então está desenrolado em 3 módulos, onde cada módulo nós vamos trabalhar alguns pontos que são, para nós, fundamentais no empreendedorismo, né? Desde entender o que é o empreendedorismo, como eu me posiciono como empreendedora, o que eu preciso saber para ser uma boa empreendedora. Depois eu vou para a parte de comunicação. Um bom empreendedor precisa saber se comunicar, precisa ter um bom marketing. Como é que eu vendo meus produtos? Mas como é que da onde eu tiro minhas ideias? Como é que eu, coloco no papel, então, essa ideia? Toda a parte de marketing, como que eu divulgo, como que eu vendo esse produto, o que é importante na hora da venda, como que eu monto uma rede social, o básico, né? Nas horas que a gente tem, não dá para fazer nada muito avançado. Mas bem básico, assim, para ela entender como ela começa. E depois ainda a parte de finanças, como que eu faço um cálculo mínimo de um controle básico de financeiro, como que eu faço um cálculo básico de custo de produto, como que eu mais ou menos organizo quanto que eu tenho que vender esse produto, quantos produtos eu tenho que vender para ter uma renda legal. Então isso tudo, e ainda com alguns adicionais aí de dentro do nosso projeto, que nós temos a parte de motivação também, porque é importante motivar essas mulheres, né, a fazer isso, elas tirar as ideias que elas têm na cabeça, tirar da cabeça e botar no papel e desenhar as ideias. A questão da sucessão familiar, como um outro extra também, que é um tema que a gente vem trabalhando. E principalmente, Franzini, nessa nova edição, a gente vai focar bastante em trazer experiências de outras empreendedoras, de outras mulheres que estão vivendo empreendedorismo rural. E então, como elas estão fazendo, como elas começaram, como elas se organizaram, em que pé que está a estrutura da propriedade delas, o que elas vendem, como elas precificam. A ideia é, então, trazer mais o que a gente não conseguiu fazer ano passado pelo tempo, a gente teve muito pouco tempo. Agora é incrementar todo esse conhecimento duro e trazer ele mais para a prática. E de que forma vocês vão levar isso à comunidade? Qual vai ser o formato? Vocês vão fazer isso presencial? Vocês vão fazer isso virtual? Vocês vão ter parceiros? Como é que vocês vão estruturar? Porque vocês sabem melhor do que eu. O Brasil é grande. O Brasil é bem grande. Como é que será isso? Ieda, fala. O nosso projeto, ele vai ser divulgado através de mídias sociais, através de parceiros, cooperativas, revendas, né? Nós temos aí uma grande parceira que é a Corteva, né, que está nos apoiando nesse projeto através dos seus grupos de representantes e apoiadores também. E ele será levado a todas as mulheres do Brasil que têm acesso à internet com ensino à distância, né? E todo esse conteúdo, ele é gravado, ela pode assistir a qualquer momento do dia que ela desejar, ela pode chamar sua família também para sentar juntos e assistirem aos vídeos, ouvirem as palestras, e também nós vamos trazer materiais que elas vão poder utilizar no dia a dia para sua gestão, até para o autoconhecimento. Com relação à tecnologia, nós temos aqui a Expert, a NET, né, que vai nos contar um pouquinho aí como é que funciona aí esse modelo, que é o modelo que ela está atuando aí na empresa dela e que está nos apoiando. Obrigada, Ieda. Então, realmente, para a gente conseguir atingir o Brasil todo, né, dentro dessa capacidade, a capilaridade que o Brasil tem, e falando de mulheres rurais, né, seria impossível fazer isso se não fosse por meios digitais, né? Então essa é a primeira coisa. Então todo o projeto ele está calcado em cima do meio digital. Então o único requerimento que se tem, que tenha internet.
Esse é o único requerimento. Então, o horário também é um horário absolutamente flexível. A gente sabe que quem está na lida, está no dia a dia, está numa corrida. Então, parar numa determinada hora, às vezes, é muito difícil. Então, todo o conteúdo é gravado. Nós temos 2 tipos de conteúdo, basicamente. É aquele que a Niceia explicou, que, então, é um conteúdo mais teórico, que precisa ter para dar esses embasamentos desses conceitos e tá ensinando a como fazer o empreendedorismo e como tocar uma empresa do tamanho que seja, né? No caso aqui, uma pequena empresa. E aí, o que deu muito sucesso na nossa primeira edição foram os cases, né? Esse de trazer mulheres que já passaram por este processo, que hoje são pessoas de sucesso na sua atividade, já criaram outras atividades que viram as oportunidades na sua propriedade. Então, estes cases, eles são ao vivo, né? Nós marcamos uma hora, que normalmente é às 19h30 e tem uma duração de 1 hora, e a participação destes é fantástica, né? Então, as perguntas que as participantes colocam, fica assim uma sessão absolutamente entusiasmada com todo mundo, né? E se ainda não puder participar, essa sessão fica gravada e fica nesta plataforma do EMA, né? Que pode ser acessada a qualquer momento, seja por computador, seja por celular. O único requerimento é ter acesso à internet. Perfeito, perfeito. Podcast Academia do Agro. Quando o projeto EMA 2023 vai estar efetivamente no ar? Dia 15 de março, Franzini, começam as aulas, tá? Vai estar liberado. Então, nós temos um processo antes, que é de inscrição, que começa depois do carnaval. Começam, então, as inscrições. A gente vai divulgar essas inscrições, como as meninas já comentaram. E o pessoal pode, então, se inscrever e nós vamos, então, criar um acesso na plataforma que a NET gerencia, né? Que é da propriedade dela. E aí você vai ter um acesso, uma senha usuária, e a partir daquele momento você vai estar com as aulas. Então, a partir do dia 15 começam as aulas. Nós temos aula gravada, lives síncronas e assíncronas, né? Nós vamos ter material síncrono e assíncrono. E depois, em cada módulo, ela tem uma atividade para fazer, tá? Então, é mais ou menos assim. E são 3 meses de programa. Cada módulo tem 1 mês para você fazer o módulo. O anterior fica aberto para poder fazer. Se por questão de tempo não conseguiu, sempre pode fazer ainda no 2º mês, recapitular o primeiro, tem acesso a todas as informações. Uma outra coisa que é importante, Valdir, é que, então, o que nós temos? Mulheres de todo o Brasil, de qualquer atividade dentro do agro, e sem idade limite inferior nem idade superior, tá? Então, na nossa edição número 1, a gente teve assim, de 18 anos até mais de 60 anos. Então, foi assim, muito bacana. Então, todas estão realmente convidadas. É aquela que está começando no agro, aquela que já está com uma experiência super grande no agro. Então, a gente sabe, né, que dentro desse range aí tem muita gente bacana e que tem muita coisa para fazer por esse nosso Brasil, tá? Sem dúvida. Vocês vão contar com outros colaboradores. A Ieda comentou aí a equipe da Corteva, a sua estrutura, tal. E outras entidades, outras comunidades cooperativas, revendas, né? Também estarão envolvidas nesse projeto, tipo ONGs de algum estado. O que nós gostaríamos que tipo? Estas entidades, elas fossem as entidades divulgadoras e que convidam dentro da sua comunidade, que estivessem convidando as mulheres a participar. Bacana, entendi. E nós temos como parceiros, então, a Niceia e a Ieda,
elas estão envolvidas muito dentro das comunidades do agro. Então, os convidados são pessoas que têm cases interessantes a participar. As gurias também, elas têm, dentro de cada especialidade, tem outras pessoas com especialidade, por exemplo, em comunicação, que é um dos grandes contribuidores dentro da plataforma. A Niceia e a Ieda podem também citar alguns nomes aí de especialistas em outras áreas que a gente está chamando para contribuir. A gente tem aí, então, pessoas que são profissionais envolvidas, né, em comunicação, como marketing digital, que hoje tudo funciona em cima de telefone, vendas e operação. Então, esse profissional ensina todas as formas de como acessar, como fazer um post, como você buscar engajamento, como você divulgar seu produto. E também temos pessoas que ajudam a trazer formas de negociação de seus produtos, né? Ainda temos contribuição de profissionais da área de financiamentos bancários, como o profissional vem trazer informação de como acessar o crédito, como buscar esse financiamento no banco, quais os objetivos, se é um custeio para uma produção, é um investimento para aquisição de um trator, ou a reforma de uma propriedade, ou é para uma definição de construção ou implantação de um pomar, que vai trazer muitos frutos por muito tempo, né? Então, são vários profissionais de diferentes áreas que estão presentes dentro desse nosso projeto e que trazem contribuições. E ainda com relação às lives que a Anete estava comentando, a gente busca aí pessoas e profissionais que dominam assuntos que hoje são referência, como a agroecologia, que foi um dos temas que foi muito aplaudido no nosso encontro de lives. Uma pessoa que é profissional da área, competente, que tem empreendedorismo e que fala de como acontece o dia a dia na agroecologia, quais são os desafios e as oportunidades. Nós também vamos trazer aí dentro da live, tá? Estamos planejando pessoas do turismo rural, que hoje está tão forte o turismo, né? Então, como tornar sua propriedade uma fonte de renda com os seus recursos naturais que você já tem. Também vamos estar trazendo alguns cases de agroindústrias de conservas, agroindústrias de laticínios, benefícios, enfim. Nós estamos programando em torno de 8 lives com cases em cada módulo, duas participações, para que as pessoas, as mulheres que estão aí presentes, se inspirem, como a Niceia falou, se inspirem nos demais cases e olhem para o seu negócio e que oportunidade eu tenho aqui para transformar esse negócio mais próspero, mais lucrativo, né? E ainda, né, no final todo esse projeto nosso, e quem concluir o projeto vai concorrer a um sorteio aí de um prêmio, que é um smartphone, porque a gente acredita que se nós estamos falando de internet, de conexão, nada mais relevante do que sortearmos entre quem está participando nesse nosso projeto até o final, um smartphone. Muito bom, muito bom. Meninas, muito bacana, muito entusiasmante o projeto de vocês. Podem já considerar como parceiros vocês do nosso podcast para aquilo que vocês necessitarem, para fazer as divulgações, para fazer o engajamento cada vez maior desse projeto, desses objetivos. Eu fico aí muito, muito agradecido por ter essa oportunidade, até pelos esclarecimentos dados. E a todos os nossos ouvintes, eu gostaria que vocês que ouviram, que gostaram do que ouviram, têm interesse de se aprofundar a mais, a descrição dos contatos, tanto do podcast como da Anete, da Niceia e também da Ieda, estarão disponíveis no nosso Web Notes, e aí vocês também poderão entrar em contato a qualquer hora e qualquer momento. Aliás, façam isso, comentem, critiquem se não gostaram, não tem problema nenhum, faz parte. Mas gostaria muito que vocês dessem o retorno para nós. Estamos em todas as redes sociais, todos os agregadores de áudio e também no Zap se precisar, não tem problema nenhum. Anete, obrigado. Niceia, muito obrigado. Ieda, um grande abraço. Ieda, eu quero te falar uma coisa. Você me trouxe eu estou no vídeo aqui com a Ieda e eu vi um quadro atrás dela que remontou o meu casamento. É um gobelin, tá? E que eu tenho um totalmente desbotado, desfingido, mas guardado,
que eu ganhei do meu tio parente, meu tio Nelson, falecido já. E aí eu olhei pro quadro e falei, gente do céu, olha que coisa. Isso já faz alguns anos, não vamos entrar em detalhes. Com certeza, mas é maravilhoso poder ver esse quadro aqui todos os dias, relembrando a nossa Itália, né? Muito bom. É muito bom, é a nossa Itália. E a minha via Dana da Lombardia, da onde a gente é originário, né? Obrigado, meninas. Franzini, deixa eu só, para nós fechar, quero agradecer a oportunidade e falar com você que está ouvindo esse podcast agora, que se tem alguém, alguma mulher do interior que quer impactar, quer trazer para conhecer mais do projeto, então fiquem ligados nas redes sociais, tanto da Lefex, que é uma das empresas que está tocando, é @lefex.educação, ou na ONG Foco Empreendedor também, são duas entidades que vão estar divulgando mais esse programa, né? O meu Instagram é o ADM Niceia, então depois vocês podem procurar lá, também vai ter informações lá. Então quero convidar você que está ouvindo esse podcast, que achou bacana a ideia, que tem alguém para indicar, fique ligado aqui, nós vamos ter mais informações aqui com o Franzini depois, ou nos procure nas redes sociais, que nós vamos ter o prazer de poder ajudar. Agradeço a oportunidade. Uma das primeiras inscrições que nós tivemos no evento passado foi um homem querendo se inscrever, tá? Então, o que nós sugerimos para ele? Convide as mulheres, tua tia, tua mãe, tua esposa, tua filha, tua sobrinha para participar. Mas, infelizmente, tu não podes. Tu podes apoiar as tuas mulheres a participarem. Você vai pro clube do Bolinha, porque o clube da Luluzinha você não pode. Incentiva a sua mulher, beleza? Mas porque a gente não quer clube de Luluzinha, a gente quer o apoio dos homens. Sem dúvida, sem dúvida. Nós não excluímos os homens têm que apoiar a participação delas. Sem dúvida. Tem aquelas... E ele pode fazer junto, né? Exatamente. Ele pode fazer junto. Pode estar junto, mas o cadastro é dela, o certificado é dela, que nós temos certificado. Mas ele senta junto com ela, vamos estudar junto, que legal, né? Muito bom. Obrigado, então. Afinal, né, quem gosta de dinheiro e controla muito dinheiro são as mulheres, né? 99% normalmente, né? Você sabe que... Pera aí um pouquinho, Ieda. Aí eu tenho que falar uma coisa. Você sabe que desse mundo tem dois tipos de homens, tá? Os que apanham da mulher, que não é o meu caso, tá? E os mentirosos, tá? São as classes que tem. Então esse é o teu caso. Nenhum dos dois é o teu caso, tá bem? Um abraço. Muito obrigada, Franzini. Tchau, gente. Eu que agradeço. Bom final de semana. Bom final de semana. Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!